Abraço. Eu sou amigo de Jesus. Deus seja glorificado. Senta aí, povo de Deus. Já estamos aí no último dia de novembro. Eis que a ceia de Natal se aproxima. Isso é bom demais. Você quer ver? Eu vou falar. Deixa eu ver. Eu acho que são duas palavras. Esse é maior. Pode deixar aí mesmo, tranquilo. A bênção vem do alto. Eu vou dizer duas palavrinhas. Eu acho que é uma ou é duas. Você quer ver que a pessoa do seu lado vai sorrir na hora? 13º. Ó, todo mundo feliz, né? Isso é bom demais. Aí, garoto. Ficou. É uma notícia boa, né? Tá chegando. Você vai ficar feliz e rico aí. Isso é bom demais. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos do 11 ao 13. 1 Reis 19, versos do 11 ao 13. Assim diz a palavra do Senhor. Disse Deus a Elias: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Verso 12. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto. Saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Vamos orar. Pai amado, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra. Tu sabes, ó Deus, o que cada irmão e irmã tem passado durante esse ano, desafiador para muitos, mas um ano tranquilo para outros. Mas em todos os dias precisamos ouvir a tua voz. Te pedimos que nesse instante o Senhor possa ministrar aos nossos corações aquilo que estamos precisando para essa noite, Senhor. Pai amado, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possam ser agradáveis em tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, e encontre morada no coração dos irmãos, para o louvor da tua glória, Pai. Sossega agora nossa mente e coração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, estamos aí no ano da honra, e o tema da ministração hoje à noite é: honre a Deus, discernindo a sua voz. Uma coisa maravilhosa para um bebê quando nasce é ouvir a voz da mãe e do pai, porque reconhece imediatamente quem esteve ali pertinho o tempo todo. Pastor Adriano, um amigo nosso, quando nasceu a Bia, eu sempre conversava com a Bia na barriga da Regi, e eu falava: Adriano, estás conversando com tua filha? Não, sabe aqueles homens de alma velha? Era ele. Não, negócio de conversar com meninos, rapaz, conversa com a menina, rapaz. Não, isso não existe não, rapaz, conversa com a bichinha. E eu conversava com a Bia. No dia que ela nasceu, nós fomos visitá-la no hospital, e ao chegar no hospital, ela lá quietinha, quando eu cheguei e disse: Bia,
ela abriu o olho e me procurou. Regiane, tá vendo aí? Imprestável. Reconheceu a voz do pastor. E é interessante que ela reconheceu mesmo. E sabe o que é maravilhoso? Que causa intriga na oposição. Adivinha qual foi a primeira palavra que a Bia falou? Patou. Minha sobrinha, legítima. E Adriano ficou bravo. Mas olha, quando a criança reconhece a voz dos pais, ela fica calma, fica feliz. Quando a ovelha reconhece a voz do pastor, ela desacelera. Quando a gente reconhece a voz de pessoas amadas em dias difíceis, a gente também sossega o coração. E mais do que nunca, nós precisamos discernir a voz de Deus nesses dias de tantas vozes estranhas e de tanto caos. Elias, ele estava passando um momento de depressão profunda porque tinha acabado de receber a ameaça de morte de uma rainha chamada Jezabel, mulher terrível, rebelde e sanguinária. Era tão boazinha que quando ela morreu, o corpo dela foi jogado aos cães e os cães não comeram nem as mãos nem os pés. Terrível. E aquela mulher tinha ameaçado de morte porque Elias tinha feito um desafio para os profetas de Baal e disse: vamos ver quem vai fazer descer fogo aqui. O Deus que fizer descer fogo, esse é o Deus verdadeiro. E Elias ganhou aquele desafio e os 400 profetas de Baal foram mortos. E Jezabel mandou avisar: do mesmo jeito que você fez com meus profetas, amanhã até essa hora, te prometo que você não vai estar vivo. É certo que o tempo passou, Jezabel morreu, Elias não viu a morte e vive e está ao lado de Deus Pai. A primeira coisa que Deus quer falar ao seu coração, quando você discerne a voz de Deus, o sinal da vitória está sendo tocado. Elias, ele estava ali dentro daquela caverna, e a voz de Deus para ele era simplesmente inconfundível. Passou terremoto, passou furacão, o pau quebrou, isso não era Deus. Quando veio a voz suave, tranquila, ele cobriu o rosto e foi atrás falar com Deus. Eu estava falando com um colega lá essa semana na escola. Ele perguntou para mim como é que eu achava que era Deus. Eu disse: rapaz, a imagem mais parecida para mim, na minha tão limitada capacidade de pensar de como é Deus, era no sorriso do meu avô Amadeu. Um dia a gente estava lá em Arco Verde, eu era pequeno, eu era só cabeça, orelha e pescoço, lindo. E lá não chove quase nunca. Nesse dia estava chovendo, e a primeira vez eu vi pequenos grãos de gelo caindo no chão. E eu cheguei bem pertinho para ficar olhando. E eu me lembro do meu avô segurando assim no portão, olhando para o céu com os olhos cheios de água e dizendo: meu Deus, está caindo o ouro do céu. Abriu o sorrisão do bigode branco, na maior felicidade porque estava chovendo. Só sabe o que é água quem não tem para beber. Só sabe o que é comida quem não tem para comer. Só sabe um lar, a força, o poder de um lar quem não tem um. E aquela mansidão do meu avô rindo, para mim Deus é daquele jeito, tranquilo, feliz, que nos ama. Elias sabia disso, é tanto que quando foi a voz suave e tranquila, ele reconheceu Deus imediatamente. Obviamente, irmãos, não é uma visão romântica de quem é Deus, porque Deus também é fogo consumidor,
Quando o errado está errado, a justiça vem. Mas olha, primeira coisa nessa noite, irmãos, para honrarmos a Deus, discernindo a sua voz, precisamos lembrar de algo. Deus fala por meio de sua palavra. Quantos creem? O Salmo 19, versículos 7 e 8, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Diga amém. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Eis o motivo de tanta perseguição contra a Bíblia, porque ela liberta, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque ela liberta o ser humano do medo, do caos, do desespero, e dá uma certeza de plenitude, de uma vida eterna, apesar do caos desse mundo. Irmãos, uma das maiores provas de que Jesus é Deus e que Jesus existiu e existe, é algo simples que o doutor Rodrigo Silva, teólogo e arqueólogo, ele disse: se você quer saber se realmente Deus e Jesus existiu ou não, é só olhar para a vida das testemunhas, que morreram por testemunharem dizendo: eu vi Jesus, Ele é real, Ele transformou minha vida. Ninguém faria isso por um Deus falso, ninguém é louco. Quem concorda? Ninguém é louco, a gente só faz isso porque é verdade, porque precisamos desse Deus que faz com que as cadeias dentro de nós sejam arrebentadas. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Quantas vezes, irmãos, são tantas notícias ruins durante a semana, e aí de repente chega um sábado, aí eu sei que tem uma turma aí, o tal do flamenguista está feliz da vida porque ganhou ontem, né? Misericórdia. Eu cheguei ontem da cidade, eu estava celebrando um casamento, fazendo coisa séria, eu cheguei aqui, estava bagunça na cidade, aquela celeuma, era torcedor para todo lado, aquela gritaria, misericórdia, o que é isso? Os flamenguistas barulhando. E aí, Darlão, o povo está que me manda mensagem, umas criaturinhas que não ligam nem para saber se eu estou vivo. E aí, pastor, viu? Eu disse, mas olha, está tudo na minha lista de oração na madrugada. Mas você viu como o pessoal ficou feliz? O pessoal ficou numa alegria monstra, numa alegria gigante. Mas a alegria ainda são aqueles que confiam na palavra do Senhor e têm experimentado o seu cuidado e o seu sustento. Sabe, irmãos, a nossa vida, ela precisa desse constante lembrete das coisas de Deus. Porque a palavra de Deus, é Deus falando com a gente, e ela é tão poderosa que ela não somente alegra o coração. Repete comigo, a palavra de Deus nos santifica. Olha o que é que Jesus disse em João capítulo 17, verso 17. Um texto clássico que está dentro da oração sacerdotal de Jesus. Eu queria que todos lessem juntos, vamos lá? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Só as mulheres, santifica-o. Só os homens para ganhar, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, na oração sacerdotal, ele ora pedindo isso a Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe por que a palavra de Deus nos santifica? Porque quando a gente tem contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, naturalmente, a gente tem a nossa mente mudada. A mente sendo mudada, os valores vão sendo transformados.
Esses valores transformados mudam minhas ações e minhas reações. É uma cadeia. E precisa passar por esse processo. Eu estava lendo, tem uns 15 dias que eu estou lendo algumas matérias sobre a neurociência e o poder da música, e a frequência de alguns tipos de música, porque existe frequência nas músicas. Quanto mais baixa a frequência, mais baixa a qualidade da música, mais amoral, para não dizer a outra palavra, é a música. Quanto mais alta a frequência, como a Nona Sinfonia de Beethoven, irmãos, a Nona Sinfonia de Beethoven, os cientistas estão dizendo que está curando pessoas de câncer, por causa da frequência musical. É uma coisa extraordinária, é coisa de Deus. E quem criou a música? Deus. E o inimigo usa o que para destruir? A música, de péssima qualidade. Perguntaram para um menino esses dias, eu achei interessante, você prefere... Aí disse o nome de 2 cantores, aí eu não vou dizer, porque eu não tenho advogado. Aí, disse, você prefere fulano ou fulano? O menino respondeu, eu prefiro música. Não é à toa, não é em vão que nós temos o cantor cristão na Assembleia de Deus, é a harpa cristã, que veio do cantor cristão batista. E lá as músicas são a nossa teologia cantada, que alimentam nossa alma e alegram o nosso coração. Então, o inimigo vai usar coisas para poder deturpar nossa mente, nossos valores, nosso jeito de perceber as coisas e querer destruir o nosso comportamento, nossas ações e reações. Mas Deus usa a sua palavra para mudar o nosso comportamento, nosso pensamento, nosso jeito de sentir e de perceber. E vai fazendo com que a gente deseje cada mais obedecer a sua palavra, porque a gente conhece o Senhor. E a Bíblia nos estimula, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E é através da palavra que a gente vai conhecendo. E aí a gente vive num tempo tão acelerado que ninguém mais quer gastar tempo lendo, estudando, porque é demorado, porque é cansativo. Eu fico preocupado com os cirurgiões daqui a 10 ou 20 anos, que ao invés de fazer a prova, colaram no ChatGPT. Eu acho que esse ChatGPT não vai vir com um bisturi para operar ninguém. Então, irmãos, não adoeçamos, pois. Mas é sério, isso é sério. A gente precisa tomar cuidado, porque nada substitui o tempo gasto para o conhecimento. Nada substitui o tempo gasto na presença do Senhor. O ano está já acabando. Falta menos de 32 dias. E a gente fez o que até aqui? E o que esperar de 2026? Mas olha, Deus ele fala por meio da palavra e fala também por meio até da natureza. Salmo 19, versos do 1 ao 6. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento, e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Formosa do Goiás. E haja calor. Mas você viu que descrição maravilhosa, irmãos, que a Bíblia faz da natureza criada? Como a gente se alegra quando vê as coisas de Deus. Outro dia nós falamos sobre o Salmo 23. Leva-me para as águas de descanso e para os pastos verdejantes. Deus sabe que essas cores e esses ambientes acalmam a gente. De verdade. São duas perguntas. A primeira, quem aqui quando entra de férias quer ir para a praia? Levanta a mão. Praia. Fernando de Noronha. Cartão Black. E a fatura não vem. Quem aqui no lugar de praia prefere ir para uma fazenda ou para o campo? Levanta a mão. Eu vou orar por vocês.
Na praia não tem borrachudo não, irmão. Mas você já viu que a gente quer ir para um lugar que tem mato, vegetação, natureza, sol e água, seja água doce ou salgada? Irmãos, Deus atrai a gente para o que Ele criou. Ele sabe que o remédio para nós é a sua presença. Por isso a gente tem que tomar vergonha na cara 3 vezes por dia e buscar o Senhor quando a gente acorda, ao meio-dia e antes de dormir. Buscar o Senhor enquanto pode achá-lo. Isso vai ser remédio para nós. E aí a gente encontra, no próprio texto lido hoje de 1 Reis, que a voz de Deus é uma voz mansa. O verso 12 diz: depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Eu vou perguntar para as mulheres. As que estão casadas já estão treinadas, as que estão noivas peguem a dica e as que estão solteiras anotem em nome de Jesus. Amadas irmãs casadas, vocês já viram que quando você fala manso com seu marido, você consegue tudo? Levanta a mão, quem concorda? E quando você fala brutalmente, você não consegue nada? Quem concorda? Sabe por quê? Porque às vezes há uma confusão dentro de casa, a mulher achando que se der uma do homem da relação vai conseguir alguma coisa. Meu amigo, do outro lado é outro homem bruto, não vai dar certo não, meu amigo. Na mansidão a mulher sai arrancando tudo. E consegue. Porque é na feminilidade que ela vai conseguir as coisas. É na doçura. E aí, meus irmãos, Elias sabia que quando Deus ele falou manso, falou tranquilo, Elias se desarmou, porque ele estava com medo da voz que ele tinha ouvido, da ameaça de morte. De repente vem uma voz amiga. O que é que você está fazendo aqui, Elias? Estudos relatam que o nome mais amado que um ser humano nutre no coração é ouvir o seu próprio nome. Se você fala o nome da pessoa quando está conversando com ela, ela se sente querida, se sente acolhida. Elias, quando ouviu isso, desfrutou disso. Agora imagine ele ouvir da boca de Deus: Elias, meu filho, você faz o que aqui? Deus hoje te pergunta: o que você faz nessa caverna de tristeza, de depressão, nessa caverna sem esperança, nessa caverna de desencanto, de desalento, de angústias? Por que você está aqui trancado? O sol brilha lá fora e tem vida, vida abundante que Jesus trouxe. Sabe, irmãos, Deus ele não pretende nos apavorar, mas Ele quer nos atrair. Jeremias 31, verso 3. Vamos ler esse versículo juntos? Jeremias 31, 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Está vendo aí como é que Deus faz? Com amor e benignidade. Não é bom quando a gente está perto de gente boa? Que transmite paz para a gente, segurança, alegria. Por sua própria palavra, Ele nos pacifica. Um estudo de neurociência falou recentemente sobre a Bíblia, e eu vou falar sobre Jesus e a neurociência, rapidamente. Quando a Bíblia fala sobre a paz que excede todo entendimento, a neurociência consegue explicar que Jesus estava falando e apontando para a paz como um estado interno. Sabe por quê? Porque a paz que excede o entendimento, vai além do que a gente percebe,
ela ativa o nervo vago, reduz inflamação. Afasta da presença do Senhor. A neurociência diz que quando a Bíblia afirma o amor lança fora o medo, ele ensina que amor e medo não apenas não coexistem. Ele mostra e descreve que amor e gratidão elevam a coerência cardíaca. Medo e ansiedade, se não forem controlados, derrubam sua frequência, naturalmente a sua imunidade, e você adoece facilmente. Se você estiver por 5 minutos ouvindo notícia ruim, você fica por 5 horas com a imunidade baixa. Isso é comprovado já, tem um bom tempo. Então a gente tem que encher nossa mente de coisas boas. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O mundo está o caos, mas Jesus vive. A gente só vê injustiça para todo lado, mas Jesus vive. O príncipe das trevas tem reinado através do planeta. Mais de 7.500 cristãos assassinados esse ano lá na Nigéria. Mas Jesus está no seu trono, Ele vive e Ele voltará, montado no cavalo branco. E Ele será imparável. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vai ter o dia da ira do cordeiro, o chicote vai estralar. Quem estiver do lado do cordeiro, good vibes. Quem não tiver, solamento, pau no capeta. Mas isso é sério, porque a gente não pode olhar para Deus apenas como Deus que é apenas amor, porque Ele é amor e Ele é justiça, Ele não pode ser bipartido. Quando a Bíblia fala, a tua fé te curou, a neurociência, obviamente, por neurociência não ser uma questão de religião, eles falam que é a força mental. Mas a gente sabe que a tua fé te curou. É que a confiança em Deus foi tão grande que suplantou os comportamentos da religiosidade. Aí a neurociência vem dizer o seguinte, que crenças mudam hormônios, imunidade e comportamento. Aí vem a neuroplasticidade. E aí a Bíblia vem e acerta de novo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só consigo desfrutar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se a minha mentalidade estiver mudada. Caso contrário, eu não vou conseguir desfrutar das coisas de Deus, porque eu vou estar em banquetes de deuses estranhos. Quem concorda? Então eu preciso querer esse Deus, eu preciso desejar essa presença e querer desfrutar das coisas do Senhor. Mas uma coisa me chamou a atenção sobre a interpretação da neurociência sobre o perdoai 70 vezes 7. A pessoa aprontou com você, perdoe uma vez. A pessoa pediu perdão, perdoe. Com meia hora, de novo, perdoe. Com meia hora, de novo, perdoe. 70 vezes 7. Diga comigo, ajudai-me, ó Pai. É difícil, meu amigo. E eu falando isso com um irmão outro dia desse, irmão Célio, aí eu achei engraçado que ele disse, pastor, esse negócio aí de 70 vezes 7 aí tá meio complicado, porque esse negócio aí, se bater numa face, ofereça a outra. Lá só está dizendo 2 vezes, da terceira em diante Jesus se cala. Aí é comigo.
A Bíblia não diz isso, ó. Em nome de Jesus, não vai nessa não. Mas, ó, quando a Bíblia fala, perdoai 70 vezes 7, há uma interpretação interessante. Que aqui o perdão que Jesus se refere, não é um perdoar no sentido moral ou ético da questão. Porque senão você vai entrar na dimensão de que essa pessoa não merece o perdão. É no sentido libertador. Porque moralmente você tem todo o direito de querer se vingar ou de querer a justiça. Mas Jesus não estava falando nesse patamar, ele estava no patamar superior, ele estava querendo mostrar outra realidade. Perdoe, porque quem vai sair livre é você. Se for necessário, se perdoe. Perdoe o próximo, porque só quem sai ganhando é você e no final das contas Deus sempre tem razão. Por mais razão que você tenha de querer a vingança, mais razão ainda tem Deus. Vamos lá. E aí, meus irmãos, guardar mágoa aumenta o cortisol, segundo a ciência, acelera o envelhecimento e tensiona o corpo. Irmãs, quem de vocês quer ficar bem velhinha? Nenhuma, né? Queremos a pílula do rejuvenescimento, né, da juventude eterna. Então, irmãos, há uma forma maravilhosa de se manter jovem. É perdoar e obedecer o que Deus mandou. E aí quando diz, o reino de Deus está dentro de vós, a ciência interpreta que Jesus estava falando de consciência, não de lugar. Porque se Deus só está aqui na igreja, quando eu estiver lá fora eu faço o que eu quero e eu sou quem eu quiser. Mas quando eu tenho consciência de que onde eu estiver, Jesus está comigo, porque eu sou templo do Espírito Santo, aí vem a transformação e um impacto na sociedade da vida real do cristão. O que Deus quer de nós, irmãos, nesses tempos, é justamente uma vida prática, uma vida praticável. E aí a psicologia vai falar que a autoconsciência ativa o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por foco, propósito e escolhas melhores. Então, quando eu entendo que o reino de Deus está próximo, eu estou tendo a consciência nítida de que Ele está comigo. Jesus ele estava ensinando algo acima das religiões, ele estava ensinando consciência, identidade. Mataram Jesus pela identidade dele, eu e o Pai somos um. Isso foi uma blasfêmia. Ninguém poderia se comparar com um Deus. Jesus não estava se comparando porque ele era Deus. Mas olha, em terceiro lugar, meus irmãos, Deus fala por meio de pessoas. Quem aqui já esteve em algum dia mal e de repente Deus usou alguém para falar com você? Levanta a mão. Fala, não fala? É bom demais, né? Sabermos que Deus cuida. Colossenses 3, verso 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Perceba, irmãos, ensine, aconselhe, agradeçam, louvem ao Senhor. São verbos, é exigido de nós ação. A gente precisa agir nessa direção. E as coisas ao redor vão mudando. Muitas vezes Deus usa conversas com outros cristãos para nos ajudar. E a sabedoria vem de Deus. Por isso é bom ter contato com outros crentes na igreja e pedir conselhos aos mais sábios. Obviamente você tem que comprovar se as palavras ditas estão firmadas na palavra. Nunca saia e não vá além do que a palavra estabelece como verdade. Ela é o parâmetro de todo cristão. Ela é o parâmetro dos servos de Deus. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então eu tenho que estar firmado nessa palavra eterna. Deus pode usar pessoas comprometidas com a palavra de Jesus para falar ao seu coração, seja através de uma música, através de um versículo, de um texto, às vezes através da presença de uma pessoa. A gente se sente feliz e sente que Deus está ali cuidando.
algo interessante, profundo, necessário, é nós lembrarmos da necessidade de conseguirmos discernir a voz de Deus. É porque Deus não nos deixa confusos. Repete comigo, Deus não me deixa confuso. Ele é claro, irmãos. Ele é nítido. Ele deixa tudo às claras. Eu quero ser cristão. Ele disse, no mundo você vai ter aflições, mas anime-se, eu venci o mundo. Vai ter perseguição, vai, mas tem um céu esperando você. Ele deixa claro, ele não engana ninguém, não deixa confuso. Decidiu por Jesus, vem luta, vem tribulação e vem guerra. Mas já está no pacote, já está anunciado. Mas tem uma coisa, quem decide por Jesus, tem vitória garantida no final da história. Primeira carta aos Coríntios, 14:33. Primeira carta aos Coríntios, 14:33. Olha como é que diz esse texto. Porque Deus não é o quê? Não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Repete comigo, Deus não é Deus de confusão. E ponto. Se está tendo confusão dentro de casa, Deus não está ali. Tem que orar e pedir, Deus, repreenda essa confusão aqui. A gente precisa dessa paz que vem de Deus. João 14:27 mostra que a paz vem de Deus. A presença de Deus traz paz. João 14:27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sabe, irmãos, Deus, na sua clareza e no seu espírito, Ele faz com que a gente sinta paz, serenidade, ausência de confusão, para a gente tomar decisões corretas. Daqui a alguns domingos eu vou falar só sobre decisão. Só sobre decisão. Mas fica uma deixa aí. Decisão vem de uma palavra chamada cisão. Corte. Quando você decide por algo, você está cortando outras possibilidades e escolhendo uma. Quem gosta de esportes, de academia, de treino, sabe, você tem que escolher o tipo de dor. A dor da doença ou a dor do esporte. Eu prefiro a do esporte. Porque a dor de uma cama, a dor de um hospital, é bem pior. Sim ou não? Eu tenho que escolher a dor. Ser gordo é difícil, ser magro é difícil. Escolha o seu difícil. Eu vou dizer uma próxima, é meio cômico trágico, tá? Ser pobre é difícil, ser rico é difícil. Escolha ser rico. Eu queria ser pobre um dia. Porque todo dia não tem quem aguente não, irmão. Mas é sério, hein? É sério isso aí. Em nome de Jesus. A gente precisa saber fazer as decisões, tomar as decisões de forma correta. J.B. Carvalho afirmou, a Bíblia é um livro de decisões. Se quiserdes e me ouvirdes, Judas e João tiveram o mesmo mentor, assim como Salomão e Absalão tiveram o mesmo pai. E o que os diferenciou? Suas decisões. Eu vou decidir obedecer o que eu estou ouvindo hoje à noite? Ou vai ser só mais um domingo que eu vou encher minha cabeça de algumas palavras bonitas, da palavra de Deus, que para alguns é legal, e não é a autoridade absoluta na vida. Sair daqui e ter mais uma semana igualzinha às outras. Quando nós fizemos a primeira viagem missionária da nossa igreja, em 2020, no ano lá da pandemia, nós fomos lá para o Piauí. Manjando, fomos lá, terrinha boa. E aí, levamos um ônibus, 50 pessoas daqui. Bora fazer missões. Pensa no lugar longe, hein, irmã Cidinha? Longe. Fomos lá, evangelizar. Aí peguei os meninos da igreja, mais almofadinha, bota a cesta básica nas costas, vamos subir serra e entregar a cesta básica.
Lá vai o menino suando naquele frio do Piauí. Eu estava me consultando esses dias, encontrei um cardiologista aqui, eu disse, o senhor é natural de onde? Ele disse, olha, fez uma cara séria e disse, eu era para ter nascido na Suíça. Mas eu acho que não era uma cegonha que me levava, era uma codorna, me jogou lá no Piauí. Gente boa, cara, uma figura. E aí a gente evangelizou, e teve gente possessa, e teve expulsão do demônio, gente doente, gente se convertendo, e foi um mover de Deus, e muitas pessoas que foram para aquela viagem hoje são lideranças na nossa igreja. Disseram, pastor, que bênção a viagem foi. Eu disse, amém, filho. Esse feriadão de carnaval foi 5 dias do que a vida do pastor é todo dia. É a missão. O negócio é que a gente se entrete de tal forma com o mundo que a gente esquece da missão que foi deixada, de ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Domingo que vem à noite a gente vai ter batismo aqui na igreja. Os irmãos presbiterianos eu já aviso logo, tem água. Mas pode vir, não tem problema não. Mas molha muito. Para quem não sabe dessa brincadeira, é porque na igreja presbiteriana batiza igual a católica. Os irmãos católicos têm água, porque só batiza com aquele pouquinho de água na testa. Nós aqui é de balde. É de banho, viu? E vai ser uma bênção. Cumprindo o ídolo de Jesus. Cumprindo o ídolo de Jesus, iremos proclamar. E pela glória do Senhor, o sertão pode vir a mar. E aí a alegria vai voltando, porque a nossa vida vai se enchendo das coisas de Deus. Quando você entende quem é Deus e o que Ele tem para você, você começa a acalmar o seu coração, porque você discerne que por mais difícil que seja, a voz de Deus é a verdadeira e é digna de ser obedecida. Ela é inconfundível. A palavra de Deus, ela te faz decidir de forma consciente. E Ele quer tirar de nós um medo que muitas vezes controla nossa vida. Portanto, eu preciso realinhar meus pensamentos de acordo com o agir do Espírito Santo e escolher temer somente a Deus. Mateus 10, 27 e 28 diz, o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Eu tenho que temer a Deus, não a homens, a Deus. Respeitar a todos, mas Deus, acima de todas as coisas, precisa ser respeitado, adorado, considerado e obedecido. Algo maravilhoso para nós, quando Deus tira a confusão. Deus não fala contrariamente às Escrituras. Você sabia disso? Deus não vai falar nada para você que não esteja na Bíblia. Ele não vai contrariar a sua própria palavra. Salmo 89, verso 34. Como é que diz aí? Salmo 89, 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Você pode dizer amém? Irmão, se ele prometeu que vai ter céu, vai ter céu. Você escutou isso não? Se ele prometeu que vai ter vitória, é porque vai ter vitória. Se ele prometeu que tem salvação, é porque vai ter salvação. Se ele prometeu dizendo que tem jeito, é porque tem jeito. Isso deve ser sempre nítido na nossa mente. Porque vai separar o crédulo do incrédulo. Aquele que não desanimou e não desistiu. E eu aprendi uma coisa com o professor Darlan, no judô, uma coisa fantástica. A diferença do faixa branca para o faixa preta. O faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu. Osso. Se eu não cumprimentar, depois no tatame ele me pega. Osso.
Mas não é verdade? Por isso que a Bíblia diz, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Fala para quem está ao teu lado, persevere, irmão, desanima não. Deus fala por meio da oração. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Precisamos orar mais, irmãos. Precisamos orar mais. Quem concorda que precisa orar mais? Crie o hábito, comece hoje à noite antes de dormir, comece amanhã ao acordar. Primeiro momentozinho do dia, não pega o celular. Pega a palavra de Deus. Se a sua palavra, se a Bíblia está no celular, acesse o aplicativo, já lê a palavra, ora, busca a presença do Senhor, começa a orar, porque Ele quer falar e revelar coisas para nós. Ele quer falar com o seu povo. Por fim, meus queridos, quando a gente olha para a vida de Elias e a gente encerra, a gente percebe algo maravilhoso, que a voz de Deus está pertinho da gente. A voz de Deus alcançou Elias lá na caverna. Não existe profundidade tamanha que você não possa ser alcançado. Deus, Ele sabe onde você está. 1 Reis 19:9. Ali entrou numa caverna, passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. Irmãos, tem hora que a gente não dá conta nem de buscar. É quando entra a função do bom pastor. Aquele vídeo, irmão, que o senhor passou. O pastor vai atrás, manda alguém ir junto, manda uma palavra, uma música, um versículo, manda você para alcançar alguém. Porque às vezes eu não vou ter acesso a certos lugares e certas pessoas, mas você vai. Eu vou ter acesso a outros lugares que você às vezes não vai. Mas uma coisa é certa, Deus te alcança. Alcançou Elias e quer te alcançar essa noite. O ano está acabando. E se você está aqui de pé, isso é prova de que você não está só. Você pode dizer amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Oremos. Senhor Deus, a Tua palavra maravilhosa acaba de ser ministrada aos nossos corações. Tu sabes, ó Deus, como cada irmão e irmã tem passado. Mas sabemos também, Senhor, que Tu és um Deus maravilhoso que fala aos nossos corações e tem sempre o melhor para nós. Pai querido, em nome de Jesus, que essa palavra gere em nós vida abundante, para o louvor da Tua glória, Senhor. Queremos, ó Deus, a cada dia, ser como Elias, que obedecia a Tua palavra, conhecia a Tua palavra e discernia a Tua voz. Fala para Deus, irmão, Deus me ensina, eu quero discernir a Tua voz em meio a tantas vozes estranhas, em meio a tumultos, em meio às vozes da minha mente e do meu coração que tentam me enganar, me sufocar e gerar pavor, pânico e desespero em mim. Controla tudo isso em nome de Jesus, lançando fora o medo, porque o amor lança fora o medo. Jesus Cristo, que a Tua palavra tenha sido plantada na melhor terra, gerando frutos para o louvor da Tua glória. Ora por quem está pertinho de você aí agora, ora por essa pessoa. Deus, abençoe meu irmão que está do meu lado. Tira dele o medo, a tristeza, tira dele, ó Pai, a vontade de desistir. Enche o Teu filho, a Tua filha da presença do Espírito Santo, faz transbordar o Teu amor. Pai querido, que possamos ser cheios e transbordantes da plenitude do Espírito, para que vidas sejam transformadas para a glória do Teu nome, Pai. Tu és um Deus maravilhoso, e queremos, Senhor, continuar a Te obedecer. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir Jesus, povo de Deus. Graça e paz, irmãos, podeis assentar rapidinho antes do louvor. Camila, cadê Camila? A grávida? Saiu? Saiu, né? Pois pronto, vou chorar só então, né? Eu vou chamar aqui as famílias que estão nos deixando, vão embora, né? Esse ano. Então eu vou chamar a família da Camille
E os seus filhos? E cadê seu marido? Pode trazer. Vem cá, Vinícius. A Milena e o Felipe. Vem cá. Priscila e Patrick e o bebê. Augusto. Pastor André e a trupe. Pastor André, Carla, Isaac, Samuel. Eu não sei se a Jamile está aqui hoje. Acho que não, mas... Pois é, gente. Pois é, meu povo, essa galera toda está nos deixando esse ano. Hoje é o último domingo da Priscila. Domingo que vem é o último domingo desse pessoal todo. Eu gostaria que a igreja aplaudisse esse meu povo todo. Que amo. Sei que vou chorar, não tem como não chorar. E aqui a igreja quer agradecer vocês pelo tempo que vocês dedicaram aqui, por ter aceitado trabalhar nessa igreja, ajudado a gente. E não tem como não agradecer vocês, a família de vocês. A Milena, Felipe, Priscila e Patrick, eles que criaram conexão. E nós somos gratos. Usou muito a vida deles. Aqui, para Camila e Vinícius, a nossa flautista vai embora. Os nossos amigos da EBD, pessoas que fizeram muita diferença. O coral vai sentir uma falta, o departamento infantil. Aqui a Priscila e o Patrick, que tiveram anos árduos aqui com a juventude. Nunca precisaram me incomodar e nunca incomodei, porque fizeram a diferença. A juventude pode ficar de pé e aplaudir o líder de vocês. Obrigada, meu filho. Augusto foi criado aqui. Eu lembro de Priscila pedindo oração porque queria engravidar, não conseguia. Ó, aqui, ó. Se ficasse mais, ia parir mais, tá vendo? E agora, ao pastor André, Carla, Isaac, minha voz de anjo e Samuel. Sei que desses... A igreja vai sentir falta das pregações do pastor André, que nunca disse não para o Iamandro. É uma força enorme para o Iamandro. Mas a nossa vida é assim, né? Uns chegam, uns vão embora. Já passei por muitas despedidas. Confesso que eu não gosto de despedida. Mas eu não posso deixar de agradecer vocês. Pela diferença de vocês em minha vida. Por tudo que vocês fizeram. A PIB ama vocês e eu gostaria muito que vocês voltassem. Eu queria que vocês abrissem os presentes. Tem presente para todo mundo, por favor. Tem que exibir. Oxe. E enquanto vocês mostram, vamos louvar ao Senhor. Agradecemos a Deus pela vida de vocês. Levem um pedacinho da gente, tá bom? Saibam que as portas da igreja permanecem abertas aqui. E graças a Deus, a gente diz até breve, né? Vão fazer falta, viu? Vocês querem falar? Graças a Paz, igreja. Só queria agradecer da parte de mim e da minha esposa por todos esses anos, né? São 4 anos que nós tivemos aqui. Desde o início a gente foi acolhido aqui com bastante carinho, bastante amor, né? Eu já congreguei em igrejas, né, grandes, pequenas,
mas uma igreja como o pastor Iamandro, né, que ia lá na porta, quando eu cheguei ali, ele ia lá na porta, dava bom dia, dava boa noite, né? Isso faz a diferença, isso faz a pessoa querer estar aqui. E é na figura, né, da nossa família que eu gostaria de agradecer ao pastor Iamandro e a Eliette, sua esposa, né, e a todos da igreja, né, por tudo, todas as memórias, por todo o carinho, e eu tenho certeza que daqui eu só levo alegria, né, alegria de pertencer a essa igreja, né, não vou cortar contatos, cortar laços, né, meu número ele vai ser sempre o mesmo, então, pessoal, pode me ligar, né? Pretendemos voltar em algum momento, né? Que essa é uma igreja, né, que, tal qual o seu pastor, ela deve ser honrada. Então, irmãos, graça e paz. Queria também, em nome da minha família, em nome da minha esposa, dos nossos pequenos, um momento difícil, mas queria agradecer ao pastor Iamandro, a toda a família PIB, por ter nos abraçado durante esses 6 anos que a gente esteve aqui em Formosa. Eu acho que está sendo a despedida mais difícil que a gente está tendo. Já passamos por outros lugares, mas uma despedida difícil assim. Acho que essa está sendo a mais difícil por todos os amigos que a gente fez, pela família, na verdade, que a gente fez aqui na PIB, que a gente fez em Formosa. E só queria agradecer ao pastor. Amém. Graças a paz, igreja. Queria agradecer também, em nome da nossa família. Nós ficamos muito felizes de ter participado desse tempo com vocês. Foram 4 anos, bem direcionados por Deus, e debaixo do pastoreio do pastor Iamandro, da sua esposa Eliette. Eu não sei se o senhor lembra, a gente se conheceu numa hamburgueria, né, pastor? A gente se conheceu numa hamburgueria. Depois disso, a gente decidiu vir para a igreja e ficamos. E fomos abraçados e acolhidos com tanto amor pela nossa igreja, de tal forma que nós decidimos também entregar um pouco do nosso tempo, da nossa disponibilidade para servir os irmãos. E foi bênção. Tudo que nós vivemos aqui é sem palavras o que o Senhor fez para a gente está levando daqui um pedacinho de vocês conosco e tudo que nós aprendemos. Muito obrigado. Cumprimentamos a igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Pastor, eu não vou falar não. Semana que vem eu prego ainda. Então deixa para falar semana que vem. Eu vou deixar a Carla falar. Se eu conseguir. A paz, igreja. Nessa nossa jornada, né? De vai e vem, chega, depois sai. Nós temos muita gratidão ao Senhor pelas amizades, né? Que Ele vai nos permitindo fazer. E não só as amizades, mas cada igreja que nos acolhe, principalmente quando a gente está bem longe, né? Que vocês são realmente a nossa família, né? E eu tenho muito a agradecer em nome da nossa família, porque aqui nós fomos acolhidos e nós nos sentimos parte. E eu agradeço muito pelo carinho de cada um de vocês, né? Todos que tiveram um carinho enorme com os nossos filhos, acolhendo
cada lembrança que fica de cada momento, que um se dispôs de um jeito, se dispôs de outro, cada palavra, cada aconchego, né? E por vocês terem, né, confiado tanto na gente, esse ano a gente ter podido começar a trabalhar com os casais também, e algo que a gente quer deixar, né, que a igreja, assim, ó, abrace, e cada casal vai chegar a sua vez, o Casados para Sempre vai te alcançar, porque a igreja também adotou isso. E Eliette, pastor, vocês são bênçãos nessa igreja. Nunca esqueçam de que aquilo que o Senhor chamou vocês, é só vocês que Ele vai usar. Porque Ele usa cada um como Ele quer. E o chamado que Ele tem para vocês nessa igreja é para vocês. E cada coisa que Ele tem para entregar, cada momento, cada vivência nossa, não vivemos mais coisas ainda juntos, porque não deu, porque a correria é tanta. Mas nós amamos vocês, vocês fazem parte da nossa história, assim como toda a igreja. E o Senhor nos proporcionou a gente poder visitar a igreja lá em Olinda, que nos acolheu nessa semana que nós não estivemos aqui. Com certeza, eu creio que Ele vai proporcionar de nós voltarmos aqui para matar pelo menos um pouquinho da saudade, viu? Amamos vocês. Eu só queria falar uma coisa, que eu falei já, eu vou me despedir depois. Senão eu vou chorar também, então deixa para chorar uma vez só. Mas eu, na verdade, queria me despedir dos meus amigos que estão se despedindo hoje também. De maneira especial, Camila e Vinícius fizeram uma amizade muito grande, inclusive os nossos filhos. Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, mas eu queria me despedir de uma maneira especial do Patrick e do Felipe. Eles foram meus cadetes na academia militar. Eu era tenente instrutor e os dois eram cadetes. E nós nos encontramos lá. E o fato de nós nos encontrarmos lá na ACE, na Associação dos Cadetes Evangélicos, e agora podermos estar juntos, servindo ao Senhor, nesta igreja, nesta família, teve um significado muito especial para mim. O significado que sementes que nós plantamos vão florescer em todos os lugares onde eles passarem. Que vocês continuem sendo luz, que vocês continuem frutificando e abençoando vida onde vocês estiverem. Que vocês continuem cada vez mais prosperando na fé, vencendo na fé, para aquilo que Deus os chamou. Que Deus abençoe a vida de vocês e obrigado por tudo que nós passamos aqui nesses 2 anos. Obrigado, pastor. Vamos orar pelos nossos irmãos. Fica de pé, vamos orar por eles. Estenda as mãos em direção a essas famílias. Senhor Deus, queremos te agradecer pela vida de cada um dos queridos que, por questões do trabalho, da vida, precisam deixar o convívio aqui com a gente. E com certeza eles vão ser luz, vão ser sal em outros lugares do Brasil, para a glória do teu nome. Que o Senhor os acompanhe, que o anjo do Senhor vá à frente deles. Que seja um novo tempo para eles, ó Pai. E nós que ficamos aqui com a saudade. Que nós possamos, ó Deus, seguir o exemplo deles, de amor à tua casa, de dedicação à família. Porque eles são bênçãos em nossas vidas, para a glória do teu nome. Cuida dos teus filhos, que eles possam ter um tempo novo, maravilhoso. E que outras vidas possam ser abençoadas por eles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Vão na paz, tá? Eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei
Aplauda Jesus. Ele é maravilhoso. Irmãos, sentem só um minutinho que a gente vai dar breves recados da semana que vem sobre o batismo. Semana que vem, dia 7, às 10 da manhã, será a cantata da nossa criançada. Tá linda, olha lá, ó. Natal brasileiro, tá bom? E é com banda ao vivo, viu? Não perca. Por favor, venham. Vai ser às 10 da manhã. Só que antes, nós vamos ter o café da manhã. Tá? Então, a gente vai passar a lista no grupo do que você pode trazer. Então, o café da manhã vai ser 9, né? 8h30, você começa a trazer as coisas. A gente vai ter aquela comunhão lá no anexo. E depois a gente vem para cá para prestigiar as nossas crianças. Tá linda a cantata, vai ser maravilhoso, tá? Rapaz, meus irmãos, eu gostaria de aproveitar, fazer um convite, na verdade não é um convite da igreja, mas um convite para a igreja. Nessa semana, na quinta-feira, no dia 4 de dezembro, às 19 horas, a bateria de comando do Comando de Artilharia do Exército, ali no Forte Santa Bárbara, estará promovendo a segunda noite cultural. Eu sei que alguns irmãos aqui da igreja já estiveram conosco ano passado na apresentação da banda. Então, o Exército ali, o quartel, tem a banda, ela até veio aqui no 7 de setembro, não sei se os irmãos lembram, e nós faremos uma noite cultural, uma noite de apresentação da banda. E toda a igreja está convidada no dia 4 de dezembro, às 19 horas, lá no Forte Santa Bárbara, no auditório do Comando de Artilharia. Tá bom? Só fazer esse convite para a igreja. Glória a Deus. Meus irmãos, no dia 5 de dezembro, às 19 horas, nós teremos a confraternização dos irmãos do grupo #60+, né? São os irmãos da terceira idade. Certo? Então, vai ser a última confraternização do ano deles, o último encontro. Então, dia 5 de dezembro, às 19 horas, traga o vovô, a vovó, quem tiver mais de 60 anos, ou mesmo quem tiver menos, que quiser participar, procure a liderança e venha participar com eles. Tá certo? Então, na sexta-feira, dia 5 de dezembro, às 19 horas, vai ser aqui no salão da PIB. Amém? Daqui a pouco, eu vou lançar lá no grupo da igreja o link para você fazer o cadastro de membros e também a atualização do cadastro de membros, né? E também para a sucessão de cargos para 2026. Vou colocar o link, aquele link do Google Forms, né? A maioria aqui já deve conhecer. Então, você vai clicar, vai abrir o link, vai ter as perguntas e você vai preencher, basicamente, nome, endereço, telefone, data de nascimento, tudo para a gente poder ter o seu cadastro atualizado na igreja. Todos os membros devem preencher. Irmão, eu não estou no grupo, também não quero fazer parte de grupo, porque eu não gosto de WhatsApp, alguma coisa. Me procure que eu encaminho para você no privado, tá certo? Para eu poder passar o link para você, ou uma das lideranças a gente encaminha para vocês também, tá certo? E é importante que seja respondido até no próximo sábado, no máximo no próximo sábado, para que a gente tenha tempo de atualizar, de fechar toda a lista para poder apresentar para a diretoria estatutária da igreja e esta fazer também, se possível, já no culto de virada, a posse dos novos membros, ok? Até porque eu estou com pouco tempo agora em dezembro para poder cuidar dessa parte também, então a gente precisa agilizar. Ajudem o noivo, tem um casamento em janeiro para eu participar, que é o meu. Então me ajudem, que é muita coisa na cabeça do povo do noivo, menos cabelo, muita coisa, mas menos cabelo, né? Olha aí, ó. Tá certo? Como a Eliette falou, né, vai ter o café da manhã às 8h30 da manhã, tá certo? Procurem ser o mais pontuais possíveis para que entre 8h30 e 9h30 a gente finalize o nosso café da manhã, para que dê tempo de todos se alimentarem e em seguida a gente vir para a cantata, para que a gente não perca também muito tempo na parte da manhã, só no café da manhã, e a cantata tem que ser feita às pressas, para a gente poder preservar desse tempo aí, tá certo? Vou chamar aqui a Jordana, cadê? E vou chamar aqui também o Patrick e a Priscila. Cadê eles? Estão aí na frente? Estão ali? Chega aí mais uma vez. Para a glória de Deus, nós sempre tivemos líderes de jovens que, de alguma forma, fizeram a diferença para a gente, né? E o Patrick e a Priscila, de igual forma, eles foram muito importantes para nós. Eles foram bastante edificantes para a nossa igreja.
né, foram bastante cativantes aos nossos jovens. E essa juventude quer prestar mais uma homenagem, né, nessa despedida deles. Né, se tornaram líderes muito queridos em nossos corações e por isso merecem mais essa homenagem. Cadê a juventude? Amém, igreja, graça e paz. Estou vindo aqui hoje representar a juventude. Não tinha como... Ai, gente, eu não quero chorar. Não tinha como deixar passar esse momento sem a gente tentar expressar para vocês um pouquinho do quanto vocês fizeram diferença na nossa vida. Muito obrigada, Pri, por toda a sua dedicação. Muito obrigada, Patrick. Quando a gente caminha um pouquinho mais perto de alguém, e eu tive a oportunidade de caminhar mais perto da Priscila, do Patrick, auxiliando eles aqui na liderança, a gente conhece um pouquinho mais os erros das pessoas, mas a gente também tem a oportunidade de conhecer as qualidades. E eu já compartilhei com algumas pessoas o quanto você, Patrick, tem o dom da palavra. Quantas vezes eu já vim aqui para o culto de jovens, desanimada, ou às vezes até estressada, e quando você começava a ministrar, parece que vinha uma paz. E uma paz tão grande que eu vou falar que essa paz é do Senhor, é um dom de Deus. A Pri, quantas vezes ela mostrou o quanto ela é vulnerável e como Deus age na vida dela através disso e quanto vocês edificam a nossa vida. Então a gente só quer expressar um pouquinho, tentar expressar um pouquinho o quanto vocês são importantes para nós. Nós desejamos que vocês continuem sendo canal de bênção aonde vocês estiverem. Eu quero chamar a juventude para vir aqui na frente, para depois a gente poder dar um abraço neles. E a gente preparou um vídeo para poder passar aqui. E eu espero que vocês possam se sentir amados e queridos, porque vocês são. Pode... Cadê, gente, a juventude? Pode entregar. E é isso, a gente só queria tentar expressar, a gente preparou uma lembrancinha para vocês, espero que vocês gostem e que Deus continue usando vocês aonde vocês estiverem. Eu queria chamar aqui a Gabriela e o Eduardo, os novos líderes, para estarem orando pela Primas, pelo Patrick. Pessoal, falar só um pouquinho. A gente fica até difícil de falar, né? Mas a gente agradece muito a Deus por ter nos trazido para esse lugar e nos colocado como líderes da vida de vocês. A gente não se sente às vezes capacitado, né? Mas o Senhor, Ele nos capacita, Ele que fala o coração de vocês quando a gente está pregando. E nós amamos muito a vida de vocês, né? Eu percebo e peço à igreja, né, que acolham jovens, porque eles vivem uma batalha diária, né? Eles vivem uma batalha diária. E eles precisam ser abraçados, porque o mundo está pronto para abraçá-los. Então, os que estão aqui são aqueles que serão, aqueles que vão lutar lá fora, né? Vão defender a nossa fé. E nós pedimos que a igreja sempre acolha seus jovens, adolescentes, né? Nós amamos muito, vamos levar vocês no nosso coração, como filhos realmente, e vocês estarão sempre nas nossas orações, tá bom? Obrigado. Amém. Graça e paz, igreja. Nós queremos agradecer primeiro a Deus a oportunidade, a confiança, o privilégio de poder dar continuidade ao trabalho que vocês fizeram e também agradecer a vocês por ter começado esse trabalho bonito e lindo que foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele nos capacite, que Ele conduza vocês nessa nova estadia lá de vocês, a nova moradia. Eu sei que o Senhor tem grandes planos porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E Ele
capacita aqueles que Ele escolhe. Que vocês continuem sendo luz onde vocês forem, que vocês continuem sendo acolhedores como são, e que eu e meu esposo possamos ter aprendido com vocês a lidar com essa juventude. Em nome de Jesus. Peço que a igreja se coloque de pé e vamos estender as nossas mãos. Senhor Jesus, santificado seja o teu nome, Pai, nos céus e na terra. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Nós te agradecemos pelo momento, pela oportunidade que tivemos, Deus, de ter o Patrick e a Priscila na nossa igreja, assim como todos os demais irmãos que estão aqui, que estão de partida nesse momento. Pai, obrigada pela vida deles, obrigada pela disponibilidade deles, Pai. O Senhor sabe quais foram as lutas que eles tiveram que batalhar nesse tempo. O Senhor sabe todas as dificuldades, mas que o Senhor recompense, Pai, mais do que a mente deles possa imaginar, por tudo que eles fizeram por nós, pela nossa igreja, pela nossa juventude, pelo apoio que eles nos deram, Paizinho. Que o Senhor continue com eles onde eles estiverem, que eles sejam bênção, que eles sejam luz, que o Senhor os capacite, em nome de Jesus Cristo, não os abandone. Nós estaremos aqui de coração aberto, com saudade, mas orando, intercedendo para que a vida deles continue sobre a graça do Teu nome, Paizinho. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada por tudo. Somos gratos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe Patrick, Priscila, Augusto, por onde vocês forem. Podem permanecer de pé, a gente já está encerrando. Um último aviso é que semana que vem nós temos o batismo e também a celebração da ceia. Tá certo? Então, às 18h30, inicia o nosso batismo aqui. Tá certo? Quem vai se batizar, só para reforçar, quem vai se batizar, todos os candidatos ao batismo, devem estar aqui às 17h30, ok? Quem vai se batizar deve estar aqui na igreja, ali no anexo, às 17h30, às 5h30 da tarde. E às 6h30 a gente inicia o nosso culto especial de batismo e em seguida a celebração da ceia do Senhor. Amém? Vamos então orar. Agradeço a Deus pela vida de todos. Deus abençoe. Abraça quem está pertinho de você, já desejo uma semana de paz, de alegria, de bênção. Chega ali. Tranquilo? Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda as mãos e diga: eu estou abençoado em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, como foi bom estar na tua casa, te adorar, louvar o teu nome, porque tu és digno de louvor, honra, glória e adoração. Queremos, Senhor, ser sensíveis à tua voz, que a tua voz nos guie durante todos esses dias, que temos uma semana extraordinária em nome de Jesus. Que as necessidades do teu povo sejam supridas para a alegria do teu povo e para a glória do teu nome, Pai. Pai querido, leva-nos em paz para os nossos lares. Abençoe a nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo do Senhor e o teu amor, Pai, seja sobre o teu povo espalhado na face da terra, especialmente sobre o teu povo aqui em Formosa e aqueles que nos acompanham pela live, desde agora e para sempre. Se Deus é por nós e a vitória é nossa. Aplauda Jesus, Ele vive. Deus abençoe a todos.